Você tem muitas pintas no corpo? Você observa se elas estão mudando de cor ou crescendo? Você sabia que estas pintas podem ser câncer? Bom, está aqui para nos orientar sobre este assunto, doutora Cíntia Guedes Mendonça, dermatologista. Olá, doutora Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tem muita gente que procura ter consultório com pintas? Com certeza, é uma queixa muito frequente, é uma queixa importante, principalmente nessa época de verão. As pessoas vêm reclamando das pintas e também por todas as campanhas, né, que têm sido feitas para as pessoas ficarem mais atentas às pintas. Então vem bastante gente. O que são, assim, a maioria das vezes essas pintas? A maioria das vezes são as pintas que a gente chama de pintas boas, né? Que é aquela pinta que você desenvolve, às vezes até que você pode ter nascido com elas, ou que você desenvolve na infância, e aí muitas mães trazem as crianças, falam assim, ai, meu filho tem uma pinta, desde pequenininho essa pinta está crescendo. Claro, tem os idosos também, mas a maioria são pintas boas. E essas pintas, quando não nascem com elas, o que são essas pintas boas que... A gente pode ter pintas e elas podem aparecer até os 18 anos. Isso é uma faixa etária que a gente considera normal para o aparecimento das pintas. Depois de 18 anos é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então se você já tem 30, 40 anos e tem aparecido pintas, é um sinal de alerta. Porque muitas vezes essa pinta, não que ela seja ruim, mas pode ser que lá no futuro ela seja. Então a gente tem que ter atenção. Essas pintas, quando elas modificam, como é que a gente percebe quando a pinta está ficando, assim, de boazinha para ruim, tornando maligno? Nas crianças é normal que elas cresçam, porque a criança vai crescendo, então a pele vai esticando e isso muda, é uma característica legal, boa. Mas se você tem uma pinta e ela começa a mudar de cor, ou começa as bordas, geralmente as pintas são redondas, né? Como essa que eu tenho no meu rosto, é uma pintinha redonda. E ela começa a ficar com umas bordas muito irregulares, as cores muito diferentes. E a gente diz que tem também mais do que 6 milímetros, são características que a gente tem que ficar atento. Pode ser um princípio de um câncer. Entendi. E isso está muito relacionado com exposição ao sol? Com certeza, né? A gente sabe que o melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso e o que mais mata, ele está relacionado à exposição ao sol, sim. Então, em 75% das vezes, né, 65% dos casos, é por exposição ao sol que ele aparece. Tem a questão familiar, mas tem a questão sol também. O fato é que a pessoa precisa sempre estar observando o aparecimento ou não de uma pinta e acompanhar. Exatamente. O que a gente sempre fala olha as suas pintas, né? Sempre. Se você, claro, teve uma pinta que apareceu nova, uma pinta que mudou as características, se é uma feridinha que tá ali, não cicatriza, ou se são aquelas manchas vermelhas meio ásperas, muito comuns, nos calvos, aqui couro cabeludo, né? Porque não tem a proteção com o sol, procure um dermatologista. E o uso de protetores solar ajuda? Com certeza. Porque o que acontece? A radiação UVA e a radiação UVB, elas atuam no DNA da célula. E ao longo do tempo que você vai se expondo ao sol e você vai tendo essas alterações do DNA, uma hora o corpo pode não conseguir reparar essa alteração e começar um câncer de pele. Então é fundamental o uso do protetor solar. Quando eu era jovem, as pessoas lambuzavam com óleo, sabe, aqueles óleos de bebê, e fritava debaixo do sol e ficava todo mundo preto. E ficava todo mundo queimado e ardido depois também, né? E quando chega inverno, tá todo mundo com pinta. É super comum. Você vê aquelas pintas nas mãos, geralmente nas pessoas que pegaram um pouco mais de sol, por causa daquele sol, não que você pegou hoje ou na semana passada, daquele sol que você pegou lá de quando você era criança, de quando você era adolescente, né? Há um tempo atrás a gente não tinha essa conscientização de uso do protetor solar. A gente tomava sol porque a gente achava que o sol não ia te trazer nenhum problema, né?
E hoje em dia a gente sabe que já não é mais assim. Tem gente que ainda hoje gosta de marca de biquíni, marca de sunga, acham sexy, bonito. Tanto é que tem esses lugares que fazem os bronzeamentos que eles dizem como bronzeamento natural, Sim. que você vai num lugar e você passa um produto que, claro, esses lugares não divulgam o que é a composição, mas é a base de algum óleo, e você fica como se fosse uma laje e fica lá a cada 2, 3 horas, vira para você se bronzear. Mas na verdade você acaba se queimando, né? Com isso é muito, muito perigoso. E isso é perigoso também para as pintas? O bronzeamento artificial? Com certeza. O bronzeamento artificial, daquele de câmaras, ele é proibido pela Anvisa, se não me engano, desde 2009, porque essas câmaras, elas são de radiação só UVA e elas aumentam muito o risco para um câncer de pele no futuro. Então elas foram proibidas. A gente sabe que apesar de proibida, elas ainda existem aqui e ali, né? Alguns lugares, algumas pessoas ainda fazem, mas elas são muito perigosas. Existem outros tipos de câncer além de melanoma? Não é câncer de pele? Existem. O melanoma é o mais perigoso, é o que mais mata. Apesar das pessoas acharem que o câncer de pele é uma coisa boba, né? Mas a gente sabe que não é. Mata? Mata, o melanoma mata. Existe o câncer que a gente chama de CBC, que é o basocelular, e o SEC, que é o espinocelular, que são outros tipos, que são cânceres não tão agressivos quanto o melanoma, mas que eles podem ser agressivos no local. Então, eles são cânceres que eles podem se espalhar muito rápido e aí eles podem ter uma destruição no local. Então, o câncer de pele, ele tem que ser levado a sério, porque é perigoso também. Qualquer ferida que não sara, pintas estranhas, corre no médico. Tem que ter atenção, porque pode ser uma lesão, não necessariamente um câncer, mas pode ser um pré-câncer que a gente tem que tratar. Qual que é o método mais eficaz para tratar câncer de pele? Depende do tipo de câncer de pele, depende da extensão, da localização. Se for o melanoma, o tratamento é sempre e obrigatoriamente cirúrgico. E aí ele envolve, dependendo do acometimento, linfadenectomia, às vezes a quimioterapia, a radioterapia também. Linfadenectomia é retirar gânglios? Retirar gânglios. Isso pode ser feito também. Para os outros tipos de cânceres, aí depende. A gente pode fazer a retirada cirúrgica, a gente pode fazer a crioterapia, que é um tratamento à base de nitrogênio líquido, que a gente congela a lesão e aí mata o câncer. Pode fazer por cauterização, pode fazer com o uso de algumas pomadas hoje em dia, com algumas medicações locais. Já existem algumas medicações que a gente chama de imunobiológicos, até para tratamento de alguns tipos de câncer, até do melanoma e do espino basocelular também. Então hoje não é para ter medo, né? Porque tem várias armas terapêuticas para as pintas que são câncer. Sim, com certeza. Bom, a doutora tem alguma recomendação para nossos telespectadores de forma de tomar cuidado no seu dia a dia? Primeira coisa, uso do protetor solar. Então, use protetor solar todos os dias, reaplique pelo menos a cada 3 horas, atenção com o sol. Então, tome sol naqueles horários que são os recomendados, então até as 10 da manhã, depois das 4 horas da tarde. E se tiver alguma lesão que não tá legal, que tá um pouco diferente, procure um dermatologista. Ótimo. E aí, por favor, nos deixe seu contato. Eu vou deixar o Instagram, que é @CintiaGuedes Dermatologia, tudo junto.